Olá, irmãos. Bom, hoje estamos aqui reunidos para conversar a respeito do tema paralítico de Cafarnaum. Esse tema, ele está contigo nesse livro aqui, ó. Então, é o livro Primícias do Reino. Ele é uma obra de Valdo Pereira Franco, né, pelo espírito Amélia Rodrigues. E ele, na mesma linha do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, ele vem nos trazendo trechos do Evangelho que não estão descritos pelos evangelistas e que os complementam, ampliam então a nossa visão daqueles momentos narrados nos Evangelhos do Cristo. E o capítulo 7, o paralítico de Cafarnaum, ele nos apresenta então uma complementação a três trechos de três evangelistas, né? O de Marcos, que está no capítulo 2, versículos 1 a 12, o de Mateus, que está no capítulo 9, versículo de 1 a 8, e o de Lucas, que está no seu capítulo 5, versículo 17 a 26. Né? Então, nós não vamos ler nem os evangelhos, nem o capítulo do Primícias no Reino, porque o tempo seria insuficiente para a gente abordar. E vamos direto ao que interessa. Fica aí a nossa recomendação para que leiam o capítulo, para se aprofundarem no tema, para compreenderem de forma mais ampla, e também aos evangelhos, porque eles se complementam um ao outro, né? Mas a gente já começa a partir de uma afirmação de Amélia Rodrigues. Diz ela assim: era o prelúdio da mensagem. Então, esse é o primeiro ponto do capítulo 7 que vai nos chamar a atenção, porque prelúdio é advertência. É uma advertência que antecede a obra, aliás. Ou seja, é uma informação, é um aviso, é um recado do autor, não é a obra. Bastante interessante essa colocação de Amélia Rodrigues. E por que, que ela nos informa isso? Para que a gente não confunda os eventos que vão acontecer com a obra propriamente dita, porque a obra é outra coisa. Iremos encontrar então nesse capítulo Jesus em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, que conforme nos narra Amélia Rodrigues, esse Simão Pedro, deixava se arrastar por indizível felicidade, inexplicável felicidade. E é a Amélia que também nos informa que a face do Rabi, de Jesus, serena, estava sulcada. Quer dizer, serena, calma, tranquila, pacífica. Estava sulcada, tinha rugas, né? E o que nos remete à condição de aflição. E nós temos nessa narrativa inicial que a Amélia Rodrigues nos apresenta duas aparentes contradições. E a gente gostaria de abordar. A primeira, né, nós vamos ver Simão, que interpreta as curas como a obra. Daí ela, logo antes, falar que é prelúdio. Né? Então ela fala que é advertência. Ela fala que é um recado que vem antes da obra. Né? Então a obra ainda não começou. Daí o Cristo, né, não acompanhar a condição do seu apóstolo, de Simão. Temos dois espíritos que apresentam cada qual uma capacidade diversa de interpretar os eventos, o mundo que o cerca. E Simão, claro, de forma mais precária, e Jesus de forma mais plena. Daí essa, essa alegria em um e a angústia em outro. Né? E claro, na, na segunda contradição fica claro essa condição dos dois, né? Porque essa segunda, que na nossa opinião é mais importante, ela nos oferecerá um aprofundamento no Cristo. Não dá para falar que nós vamos compreender o Cristo. Não. Compreender é querer demais de nós, espíritos de terceira ordem. Mas dá para a gente se aprofundar um pouquinho nesse grande espírito, né? Que é apresentado por Amélia Rodrigues, né?
dessa condição bastante sutil na face de Jesus, né? Que de um lado é serena, ou seja, uma característica de Jesus, a serenidade. Ela vai estar presente ao longo de toda a sua jornada. Basta ler qualquer trecho dos evangelhos e nós não veremos o Cristo fora dessa condição, né? É conteúdo desse Espírito. Ele, o próprio Cristo, nos dirá: eis que vos deixo a minha paz vos dou, lá em João capítulo 14, versículo 27, apresentando essa propriedade, esse tesouro construído, né, que a traça nem ladrão algum roubará dele. Então, é bastante interessante essa situação. E a gente, vamos fazer uma pausa no tema para lembrar que todo o capítulo, narramos aqui um trechinho do capítulo 14, mas todo o capítulo 14 do Evangelho de João é uma verdadeira aula do Cristo, né, com um conjunto de ensinamentos magníficos, versando sobre a construção dessa serenidade em cada um de nós, né? O Cristo somos nós, então são ferramentas para que a gente possa construir essa serenidade. Lá no capítulo 14 do Evangelho de João, fica o convite para quem tiver interesse no tema, em conhecer o capítulo 14, porque ele é fantástico, né? Maravilhoso. E eis aí então a aparente contradição. Se o Cristo é detentor dessa paz integral, por que, que a face está sulcada? Ela está enrugada. Por que, que ele está angustiado então? Se ele é detentor, como a gente afirmou aqui, né, dessa paz completa, né? Como é que convive paz e angústia? Bom, porque esse mesmo Espírito que já construiu 100% da paz em si, ele também construiu 100% do amor. Um nível de amor e empatia que a gente não tem condição de compreender. Então não dá para entender, não dá para compreender o amor do Cristo pela humanidade, pelas pessoas. O mais próximo que a gente pode chegar desse amor do Cristo é tentar pensar naquela pessoa que nos é querida, né? Aquela pessoa que nos é mais cara, mais amada, e compreender que o Cristo amava todas as pessoas mais do que a gente ama essa pessoa, né? Esse é o nosso limite. E vejam bem como Amélia Rodrigues descreve as pessoas que estão sendo amadas pelo Cristo, né? Ele diz que são lamentosas, sofredoras, aflitas, em desordem e miséria. E note que esses elementos só o Cristo via, porque esses elementos esse é o conjunto causal das misérias físicas, né, das doenças que eles tinham. Então as doenças todo mundo via. Agora, o sofrimento é íntimo, não dá para ver. A aflição é íntima, não dá para ver. Dá até para ver a ruga, mas a aflição não. A desordem é íntima, não dá para ver. A miséria, essa miséria é íntima, né? Tem a miséria social também, mas essa que a Amélia nos descreve não é a miséria social, é a outra miséria. Essa cuja solução se dá somente dentro da intimidade de cada um de nós, né? Então, o Cristo não via as pessoas somente, mas ele penetrava na intimidade e aí dá para a gente começar a entender o motivo dos sulcos na face do Cristo também, né? Quer dizer, quando eu me apresento bem, a gente está aqui batendo papo, então a gente nem sempre está de fato bem. A gente faz aquele esforço para transparecer, está melhor do que na realidade está. Quando a gente se apresenta mal, geralmente a gente está muito pior. Então a gente faz aquele esforço para parecer que está um pouquinho melhor. Mas o Cristo sabe exatamente como eu estou. O Cristo sabe o que eu mostro, o Cristo sabe o que eu escondo, e inclusive o Cristo sabe aquilo que eu nem sei. Um conjunto de misérias íntimas minhas
que a misericórdia divina se encarrega de fazer com que nem eu veja. Não sei se dá para. Então, olha aí. As rugas, a paz, que é dele, mas uma certa aflição por ver a condição dessa multidão, né? É então que Amélia Rodrigues começa a descrever a multidão e nos apresenta elementos muito atuais, sabe? Elementos muito atuais no planeta, nesse planeta de provas e expiações. E é por isso que são atuais, né? Porque o planeta não mudou. É importante que a gente reflita sobre esses elementos, dado a sua atualidade, dado estarem presentes em nós. Amélia nos dirá: as queixas e dores da multidão encheram o ar de miasmas afligentes. Bom, o sujeito é a multidão, a gente já falou bastante sobre ela, mas a gente gostaria de lembrar que tem 3 grandes conjuntos, né, que perfazem os integrantes do Evangelho do Cristo, né? Primeiro é a multidão, que está sendo amplamente narrada aqui, né? E que reflete essa busca pela saciedade, né? A multidão, ela irá representar um conjunto de pessoas, né? Para ser multidão tem que ser um grande conjunto de pessoas, daí o momento do planeta. O planeta é de multidões, né? É de busca pela saciedade. E reflete também uma parcela grande da nossa individualidade. Uma parcela muito grande de cada um de nós é multidão também. A gente busca muito pela saciedade. É lícito buscar saciar alguns elementos, gente. É lícito. Por exemplo, precisamos comer. Temos que saciar a fome. Senão a gente desencarna. Então, existe uma licitude. Agora, essa multidão a que se refere essa nossa alusão e a do Cristo também, ela é uma multidão que vive em função da saciedade. Essa é a grande diferença, né? Depois vamos ter a figura dos discípulos, é um outro grupamento que compõe o Evangelho. Note que a multidão é gigante, né? A gente vai ter milhares de pessoas no morro do Sermão da Montanha, né? E vamos ter um grupo bem menor de discípulos. Dizem uns 50, uns estudiosos dizem 50, outros 70 e poucos, enfim, eu não vou entrar no mérito. Mas o fato é que é muito menor. Enquanto são milhares que compõem a multidão, umas poucas dezenas compõem a condição de discípulo, que é aquele que já se interessou por ouvir. E nós, nesse momento, somos discípulos. Estamos aqui sentados ouvindo esse bate-papo, já somos, então, discípulos, já estamos interessados em ouvir e, quem sabe, entender alguma coisa, né? E o terceiro e último grupamento, esse bem reduzido, composto por uma dúzia, é o dos apóstolos, tá? Qual a diferença? Bom, esses aí já ouvem e se aplicam em praticar, né? Essa é a composição da boa terra. Jesus vai narrar lá no sermão do semeador. A boa terra é todo aquele que ouve, compreende e aplica. Produz uns 30, outros 60, outros 100 por um. Então, é o apóstolo, né? E a gente tem oscilantemente ao longo da nossa vida porções de ambos os 3, né? Então, momentos em que a gente é só multidão, momentos em que a gente se propõe a ser discípulo, momentos em que a gente pratica o apostolado, né? Aplicando aquilo que ouvimos enquanto discípulos. Mas nós estamos aqui, Amélia, falando da multidão, né? Então a multidão tem algumas características, queixas e dores. Queixas que são lamentação, reclamação, né? E dores físicas e morais. As dores físicas são aquelas impostas, né? Então, está espiando. E as morais são optativas, né? O próprio queixume é já uma dor moral, né? Se transforma numa dor moral na mão dessa multidão, né? E Amélia diz que por conta dessa composição exalam miasmas afligentes. Miasma
é uma exalação pútrida, é mau cheiro, é fedor, né? Mas vinculado à ideia de afligente, ele muda a conotação. Por quê? Porque afligente vincula a ideia de angústia, de mágoa, são valores morais. Então, trata-se de uma exalação mais sutil, que o nariz não consegue perceber. O Cristo percebia. É uma exalação espiritual. Note. Então, mais uma vez, a gente volta a reforçar o porquê das rugas do Cristo. Segue Amélia dizendo assim: embora o número de sarados, estes anunciavam em alegria a saúde recuperada, e novos magotes chegavam em desalinho, mercadejando as misérias em que se refugiavam. Mercadejando, vendendo e comprando, né? Quer dizer, novos magotes, novos bandos, a multidão incessante, né, desse planeta. A gente já falou bastante sobre isso, né? É função do planeta abrigar multidão, né? Provas e expiações é um grande lar aonde a multidão desperta para o discípulo e para o apóstolo, né? Somos nós esses espíritos de terceira ordem, os espíritos imperfeitos, cujas características já conhecemos, né? Propensão para o mal, ignorância, orgulho, vaidade, egoísmo, entre outras que estão elencadas na questão 101 do Livro dos Espíritos, né? E nas quais nós, em maior ou menor grau, acabamos nos identificando em todas praticamente, né? E aí Amélia narra a condição de desalinho, né? Essa desordem, essa desorganização, né? Relativa ao seu interior. Por quê? Por que esse desalinho é íntimo? Porque conforme Amélia nos informa, mercadejam as misérias em que se refugiam. Mercadejar a gente já falou, comprar e vender, tá trocando. Mas isso não é um comerciante, porque é mercado de miséria. Mercado de miséria. Quem é que compra miséria? Tá falando de sintonia, gente. Isso não é comércio. Isso é sintonia. Então, a Amélia aqui, ela tá falando que por trás daquela multidão tinha uma outra multidão espiritual vibrando em sintonia com aquela condição de cada um desses milhares de pessoas que cercavam o Cristo. E mais um aspecto que ninguém via, só o Cristo. Olha só como o Cristo tinha motivos para trazer, para aparentar, para apresentar aquelas rugas, né? Não tem nada de contradição. Ele está vendo um quadro que ninguém mais via ali, né? Daí a diferença de Simão, todo feliz, né? A respeito desse assunto, a gente sugere aos interessados no tema a leitura do capítulo 9 da parte 2ª do Livro dos Espíritos. É da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que, dentre outras coisas, nos dirá que se a gente estiver distraído, a gente pode ser dirigido pela influência que mercadejamos com o mundo espiritual. É a questão 459, mas o capítulo todo é bastante importante nesse quesito, para a gente conseguir mais ou menos ter uma ideia do que o Cristo presenciava e via ali, dada a sua lucidez, né? Mas você pode estar falando assim, peraí, eu sou um cara do bem. E você está falando assim, nossa, nós somos terceira ordem, nós temos todos esses conjuntos. Isso é um fato, que nós somos pessoas do bem, meus irmãos. Estamos aqui juntos, isso comprova que a gente já minimamente está na condição de discípulo, tá? Isso daí é importante a gente frisar, porque não é a proposta desestimular, né? Mas estar no caminho não altera o fato de sermos, na grande maioria, espíritos de terceira ordem, tá? Vivendo num planeta de provas e expiações, que foi
criado para essa finalidade, para os espíritos de terceira ordem. Então, as nossas características são a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, a vaidade e mais apresentando essa situação, a gente quer ressaltar a importância do que Sócrates descobriu, né? Do que caracterizou ele como a maior inteligência de seu tempo, saber que não sabia de tudo, né? Porque é só assim que nós, encontrando as nossas falibilidades, podemos transformá-las em evolução, em crescimento. Se eu não enxergo o problema em mim, eu jamais vou ter condições de modificar esse problema, porque ele não existe, em tese, né? Pela minha visão. Então esse é o grande objetivo, né? Porque as religiões em uníssono irão apresentar a necessidade da busca pelo equilíbrio, isso é um fato, não estamos aqui para negar. A busca pelo equilíbrio é um fato necessário para nós hoje, e isso vai ser apresentado pelas religiões em textos, ensinamentos, em símbolos. Tem o Yin e o Yang, né? E o que a gente chama atenção é que isso não reflete um objetivo finalístico. Isso é intermediário, né? Atingir essa condição de equilíbrio, onde as energias estão equilibradas, ainda é a composição de um espírito de terceira ordem, um espírito imperfeito. Porque o que vai caracterizar os bons espíritos, um espírito de segunda ordem, já é a predominância do bem sobre o mal. Então a balança já está desequilibrada. Hoje a balança está desequilibrada para o campo das nossas ignorâncias. O que vai caracterizar um espírito de segunda ordem é um desequilíbrio para o lado das nossas virtudes. Olha só. E hoje sim, nós vivemos em busca do equilíbrio. Esse é o nosso objetivo nesse momento em que vivemos, né? Mas esse objetivo terá de ser cruzado, né? E tem bastante estrada pela frente. É isso que a gente quer dizer a esse respeito, tá? Mas por que a gente está falando disso? É porque a partir desse ponto, toda a história segue apresentando como os elementos que caracterizam os espíritos de terceira ordem, ou seja, nós, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a arrogância, distorce a nossa capacidade de compreender o momento. Daí a felicidade de Simão. Daí a multidão insaciável. São distorções, meus irmãos. Daí a comemoração de Natanael ben Elias, depois da cura. São distorções causadas pela condição, né? Por isso a gente frisa bastante essa necessidade de enxergar que nós ainda temos muito a aprender, né? Só sei que nada sei é um ponto bastante útil para nós. Bom, a partir daí fica mais fácil compreender então também a face serena e simultaneamente enrugada de Jesus, que vai dizer assim a Simão: choro, pois não me compreendeis tu e eles. Jesus sabia que não seria compreendido. Jesus sabia, né? Certamente que não espero ser compreendido. Tenho, no entanto, piedade deles. Os desacisados, loucos, tá? Desacisado é louco. Os desacisados e os lamento. Então, a gente entende aqui de forma mais plena essas rugas e, posteriormente, o choro do Cristo, porque apresenta exatamente essa preocupação pelo amor a esses espíritos e a todos nós que perfazemos também em níveis diversos essa condição de espírito de terceira ordem e que, portanto, temos a nossa porcentagem de multidão ainda aguardando para ser convertida em discípulo e em apóstolo. E a obra apresenta então com riqueza de detalhes o desfecho da história de Natanael, o
paralítico curado. E é o próprio Messias que conclui informando que esse e outros precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, ou seja, da imprudência, da loucura, acarretando novos desequilíbrios, dessa vez irreversíveis. E, claro, Cristo refere-se aí no contexto da encarnação. E Jesus nos apresenta, então, um novo ensino bastante útil. Ele diz assim: não creias que a boa nova traga alegrias superficiais. Porque a boa nova, meus irmãos, não nos livra do problema, mas transforma o problema em oportunidade. A gente vai começar a enxergar o problema com outro olhar. O problema é o mundo. A boa nova não oferece o vazio daquela tranquilidade ociosa, mas apresenta a utilidade operosa do trabalho, né? O próprio Cristo dirá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É esse alívio, né? De enxergar o mundo com outros olhos, com os olhos da boa nova, né? que o Cristo oferece. Mas a obra segue dizendo assim: o Filho do Homem não é um remendão irresponsável que sobre tecidos velhos e gastos costura pedaços novos, danificando mais a parte rasgada. E aqui Jesus refere-se ao corpo físico, essa veste, né? E a Natanael, que naquele instante danificava ainda mais esse tecido, o corpo físico, né? Por isso que curar é prelúdio, não é obra. A cura do corpo é prelúdio, é aviso, olha só o que pode acontecer. É recado, não é obra. Segue o Messias dizendo assim: seria um desastre depositar em vasilhas imundas e velhas o vinho novo e capitoso. E capitoso, quando está vinculado à ideia de vinho, quer dizer com alto teor alcoólico, ou seja, que embriaga. Que fermentaria com precipitação, segue o Cristo, né? Quer dizer, com imprudência, com descuido, com irreflexão, né? Então, enquanto existe sujeira dentro do recipiente, não dá para colocar esse vinho novo porque ele vai se perder. E eu achei até mais ou menos complicado, mas o mestre segue esclarecendo, dizendo assim: a mensagem do reino, mais que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Não é só para o futuro, é agora, né? Essa mensagem do reino. Quer dizer que já estava acontecendo ali naquele momento, aconteceu depois, está acontecendo agora aqui com cada um de nós, ou seja, sempre aconteceu, acontece e sempre acontecerá, né? O que? A mensagem do reino, né? Jesus vai concluir a ideia dele. Diz assim: eu sei, porém, que não podes entender tu e eles por enquanto. Gente, se é uma realidade no presente, o vinho vem sendo despejado sobre nós. Agora foi despejado ontem, será despejado amanhã. Sempre, né? A incompreensão, essa incapacidade da gente entender essa dádiva, esse vinho sendo derramado sobre nós, é a rolha com que a misericórdia divina protege a vasilha imunda, para que não fermente o vinho sobre todos. Esse vinho que está sendo derramado sobre todos nós. Enquanto a vasilha estiver suja, ele não entra. Ele cai, derrama e não entra, não penetra. E a limpeza ou a imundície dessa vasilha é a intenção que nos move, né? O nosso mundo íntimo. O que me leva a estar na casa espírita ou enfim, seja lá os lugares que nós frequentamos, o que me conduz para esses locais? É limpeza ou é imundície? Né? Porque isso definirá
se a rolha da misericórdia divina deixará que o vinho entre ou não. Né? O que movia Natanael para a cura eram os anestésicos da bebida, as companhias desequilibradas, a satisfação nos prazeres, apesar de nutrir ele o desejo de uma vida limpa e decente. Né? Esse elemento que capacitou a cura. Sem isso ele sequer teria sido curado. Cristo iria olhar e falar, olha, não dá para fazer nada. Mas então ele tinha conteúdo. Ele tinha condições de ser curado. Ele recebeu então o remendo corporal, enquanto o vinho, aquilo que realmente importava, ou seja, a obra de verdade, né, não irá penetrar. Não irá penetrar no seu jarro espiritual por conta das escolhas subsequentes. Né? Poderia, se ele tivesse optado a partir dali pela vida limpa e decente, é certo que o jarro automaticamente estaria limpo e o vinho poderia então penetrar, né? Pelas intenções que o moviam, mas as intenções não eram dessa ordem. As intenções após a cura foram outras. O vaso continua imundo e a misericórdia divina impede então que esse vinho entre e azede. E essa misericórdia divina é o conhecimento adquirido na certeza da falibilidade. Daí a questão 262A. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. É a misericórdia divina esperando o momento em que a prova, em que a expiação será útil para nós. É a rolha que impede que a gente enxergue elementos que não têm utilidade naquele momento. Nós ainda hoje, protegidos pela misericórdia divina, vendo não vemos, ouvindo não compreendemos, conforme nos narra Mateus no capítulo 13, versículo 13. Fala do Cristo, né? Para que o vinho não fermente desastrosamente em nós. A esse respeito, é Jesus quem irá concluir. Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos, por isso mesmo indesejados. E o Livro dos Espíritos, na questão 909, onde Kardec pergunta, poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem sim, com esforços insignificantes. O que lhes falta é vontade. Então, a cura, os métodos são severos e a gente não quer. Falta vontade. Né? Falta vontade mesmo nas menores instâncias. E a obra, a gente já está chegando no final do nosso tempo, né? Mas Amélia conclui dizendo assim, os séculos correram ágeis através da ampulheta dos tempos, continuaram correndo, queridos irmãos. Que nós desenvolvamos em nós, então, essa vontade, capacitando o vaso a receber o vinho. Que nós coloquemos em prática esses pequenos esforços, esses esforços insignificantes que nos narram os Espíritos, para que vinho entre em nós. Desejamos a todos uma semana de muitas luzes e esperamos em breve nos encontrar novamente. Que assim seja.